Olá, que bom ter a sua companhia novamente aqui no O Eu Profundo. Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas perguntas gigantes, né? Será que existe algo mais, além do que a gente vê, do que a gente toca? Algo depois dessa vida? E para explorar isso, a gente tem um texto bem curioso, chamado Ver para Crer. Ele traz uma perspectiva assim diferente. É a resposta de um espírito para um sujeito, um tal de Amadeu, que duvida que a alma continue existindo só porque, bem, porque ele não consegue ver. Ok, vamos desempacotar isso. O que será que essa mensagem, que dizem vir lá do outro plano, quer nos dizer sobre acreditar, sobre a realidade e, talvez o mais importante, sobre os limites do que a gente percebe? O texto vai direto ao ponto, sabe? Enfrenta o ceticismo do Amadeu. Ele acha que, se não vê, não existe. E parece que, segundo o espírito, ele até se considera um pouco acima de figuras históricas como Santo Agostinho, um nome pesado, né? E a resposta do espírito é dura, chama essa dúvida de leviana e infantil. Forte, vamos ver o que tem por trás dessas trocas de ideias. Realmente é uma fonte bem particular, né? A própria ideia de ser uma comunicação direta, vinda de lá para cá, já é algo que chama atenção. E o objetivo é claro, contestar essa visão materialista que só aceita o que os sentidos captam, principalmente a visão. O fascinante aqui é ver como o argumento é construído, sabe? O texto não ignora o mundo material, pelo contrário, usa exemplos daqui, do nosso dia a dia, para perguntar por que só a visão seria o teste final para validar a existência de tudo, especialmente do espírito. Então, hoje, a nossa ideia é esmiuçar esses argumentos, tentar entender a lógica por trás do que o espírito diz e pensar um pouco no que isso implica para a nossa forma de ver o mundo e a nós mesmos, claro. Perfeito. Então, vamos começar por aí mesmo, pela raiz da dúvida do Amadeu, que, convenhamos, muita gente deve compartilhar. Não vejo, então não existe. Parece um raciocínio tão direto, né? Quase a prova de bala, à primeira vista. Só que o espírito no texto vem com um contra-ataque bem interessante. Diz que, na verdade, a gente já vive mergulhado e dependendo de um monte de coisa que, bom, que é invisível para os nossos olhos. Exato. E aqui é onde a coisa começa a ficar realmente interessante. O texto parece nos dar uma pausa, tipo, ei, espera aí. Quantas coisas no nosso cotidiano a gente aceita como reais, como funcionais, sem nunca ter visto diretamente? É um questionamento sobre a base da nossa certeza, né? Será que a gente é tão pé no chão assim, tão empírico como a gente pensa? Exatamente. E o espírito não fica só na afirmação, ele traz exemplos. Exemplos concretos para mostrar essa nossa convivência tranquila com o invisível. Vamos dar uma olhada? Primeiro, ele fala das ondas de rádio. O texto original menciona ouvir notícias de longe. Hoje, a gente pode pensar no Wi-Fi, no 5G, no Bluetooth. Sim, total. A gente recebe informação, música, vídeo, faz ligação, tudo por ondas que a gente não enxerga. Ninguém fica parado na frente do roteador exigindo ver as ondas para acreditar que a internet vai funcionar, né? Não mesmo, a gente só usa. A gente usa, confia que funciona nesse plano invisível. É quase automático. Depois, um exemplo ainda mais básico. O ar, o oxigênio que a gente respira. Fundamental. Essencial para a vida. A gente absorve a cada segundo, mas é invisível. Sem cheiro, sem gosto na maior parte do tempo. Ninguém duvida que ele existe ou que é vital só porque não o vê. Outro exemplo forte do texto, doenças causadas por micróbios. O espírito chama de feras microscópicas. Pensa na nossa relação com a medicina. A gente acredita no diagnóstico, toma remédio, faz tratamento. Tudo baseado na existência de vírus, bactérias que atacam a gente em nível celular. E a gente não vê isso acontecendo. A gente confia na ciência que usa instrumentos para revelar essa realidade invisível para nós leigos. E o texto vai até mais fundo, menciona coisas dentro do nosso próprio corpo. Tipo, os movimentos dos intestinos, o peristaltismo.
É vital para a digestão, acontece o tempo todo, mas quem vê isso no dia a dia? Ninguém, né? Ninguém. A gente só aceita que o corpo funciona com esses processos todos escondidos lá dentro. Entendi a linha de raciocínio. O texto parece estar dizendo, olha, se a gente aceita o invisível da tecnologia, o invisível biológico que nos mantém vivos e até o invisível dentro do nosso corpo, qual é a lógica de rejeitar de cara a possibilidade de um invisível espiritual só pela falta de visão direta? Parece que o critério que o Amadeu usa para crer ou não crer tem uma certa inconsistência. Se conectarmos isso ao quadro geral, é justamente essa a provocação. O argumento do espírito quer mostrar que essa exigência de ver pode ser meio arbitrária, aplicada só para o campo espiritual. Questiona se esse ver para crer é mesmo um princípio que a gente segue sempre, ou se é uma barreira que a gente levanta para certas ideias, talvez as que desafiam mais o materialismo. É uma tática de argumento interessante, usar o invisível que a gente já aceita para tentar normalizar ou pelo menos abrir a porta para pensar sobre o invisível espiritual. E tem um ponto que me pareceu especialmente assim, afiado nessa argumentação. O espírito vira o jogo e questiona a própria visibilidade do Amadeu para os outros. Diz algo tipo, seus parentes e amigos não lhe conhecem nem 10% da sua personalidade real. Uau! Nem o que a gente pensa, nossas intenções, medos, sonhos, a nossa essência mesmo, nada disso é visível para os outros. Exato. Isso realmente dá o que pensar. Se a nossa própria realidade interna, aquilo que a gente sente que é o nosso eu mais verdadeiro, é em grande parte invisível e inacessível para os outros, por que a gente esperaria que uma dimensão espiritual, se existir, fosse totalmente transparente para os nossos olhos e ouvidos? Não seria uma exigência meio desproporcional? Talvez até um pouco ingênua. Precisamente, o argumento vai fundo aí. Sugere que talvez a gente busque do lado de fora ver o espírito uma certeza que nem sobre nós mesmos ou sobre quem convive com a gente nós temos. E não para por aí, o espírito avança para questionar outros mistérios já dentro da vida material do Amadeu que ele provavelmente aceita sem ter visto. Um ponto-chave é o próprio nascimento. Como é que o Amadeu entrou no santuário das formas terrestres? A história do corpo dele, argumenta o espírito, é bem mais complexa que só um nome na árvore genealógica. E aí vem uma provocação sobre a ciência. O espírito sugere que se um biólogo falasse de cromossomos, genes, embriologia, o Amadeu aceitaria, mesmo sem nunca ter visto nada disso acontecendo no microscópio. O espírito até usa uma expressão meio irônica, mentiroso romance com presunção científica. Acho que não para atacar a ciência, mas para apontar que a nossa aceitação da ciência também tem uma dose de confiança, né? Em evidência indireta, em modelos, na palavra dos especialistas. A gente acredita na ciência, muitas vezes, sem ver tudo. Isso levanta uma questão importante sobre como a gente constrói o conhecimento, né? Tanto individualmente quanto como sociedade. A gente aceita partículas subatômicas, buracos negros, fatos históricos de séculos atrás, tudo baseado em quê? Em evidência indireta, inferência, modelos matemáticos, registros, testemunhos. Ninguém aqui exige ver um elétron ou ter estado pessoalmente na Revolução Francesa para aceitar que aconteceram. Por que então essa necessidade tão absurda de ver com os olhos quando o assunto é espiritualidade? O texto sugere que talvez exista um padrão duplo. Aí, S tira a vida de onde parece não ter, mas ele mesmo não sabe explicar como. Da mesma forma, o Amadeu tem a flor preciosa da inteligência. Mas na visão do espírito, se o Amadeu se agarra a uma visão puramente materialista, que acaba no túmulo, o espírito chama isso de castelo de cartas a precipitar-se no despenhadeiro da sepultura. Uma visão sem transcendência. Então, de onde vem essa inteligência? Como que a matéria pura que vai se decompor pode gerar consciência, criatividade, pensamento abstrato? O texto meio que joga a pergunta no ar, sugerindo que talvez o materialismo puro não explique bem a própria mente que o pensa. E para reforçar isso, o espírito faz um contraste interessante. Compara a atitude do Amadeu, que é uma pessoa culta, lê línguas, cita filósofos como Heiko, Schopenhauer, Le Bon, com a de um menino ignorante que não acredita na Terra do Fogo só porque nunca viu, mesmo tendo um mapa e tudo. A provocação é, poxa, sendo uma pessoa instruída, essa descrença baseada só no não vi
Não deveria ser tão rasa, né? Tão infantil, como diz o espírito. Parece sugerir que a razão, a cultura deveriam levar a uma busca mais profunda, além do que os sentidos mostram de imediato. E essa análise toda leva ao diagnóstico que o espírito faz do Amadeu. Seu problema é puro imediatismo, uma fixação no que é palpável, no agora, no prato de lentilhas. A referência bíblica. Sim, a história de Esaú, que trocou algo valioso e duradouro, a primogenitura, por uma satisfação imediata, um prato de comida. A metáfora sugere que o Amadeu estaria trocando a chance de entender a existência de forma mais ampla por uma segurança superficial, baseada só no que ele pode tocar e ver. E essa concentração no imediato, segundo o espírito, mostra uma falta de alicerce para as reflexões. Falta base, talvez a vontade mesmo, de ir além da superfície das coisas, de investigar causas mais fundas, de pensar nas grandes questões, de onde viemos, para que estamos aqui, para onde vamos, questões que vão além do dia a dia material. Mas diante desse diagnóstico, o espírito não só aponta o dedo, ele também dá uns conselhos, né? A gente pode ler isso como um convite para expandir a consciência, que vale não só para o Amadeu, mas para qualquer um que tenha essas dúvidas ou essa busca. Quais são as dicas que ele dá? Primeiro, ele recomenda buscar outros jeitos de perceber, além da visão física. A frase é bonita: não se recolha exclusivamente às pupilas que o sepulcro apagará mais tarde. É um chamado para não limitar nosso entendimento só ao olho físico que um dia acaba. Segundo, o conselho é bem direto: estude e medite. Sugere 2 caminhos que se completam: buscar conhecimento fora, estudo, e cultivar o olhar para dentro, meditação. Exatamente. Terceiro, ele destaca que precisa de esforço pessoal, auxilia a própria reflexão. Não é algo que cai do céu, tem que ter engajamento. Quarto, ele meio que redefine o que é ver. O ato de ver é mais extenso, é função do espírito imperecível. Ver aqui vira uma capacidade da mente, da consciência. E por último, um convite a encarar a morte de outro jeito, com mais amplitude, não como fim de tudo, mas como uma travessia. E essa ideia da travessia ganha força com um aviso bem direto no final e que vale para todo mundo. Prepare a bagagem porque fará igualmente a travessia que já fiz. A morte é colocada como uma certeza, né? Para todos. Não importa o quanto a ciência avance para prolongar a vida. O texto até menciona nomes como Voronov, que fazia aquelas experiências de rejuvenescimento lá no começo do século XX, e Fleming, da penicilina, que aumentou a nossa longevidade. Mas a mensagem é: mesmo com tudo isso, o corpo físico tem um fim. É incontornável. E diante disso, dessa inevitabilidade, o espírito parece incentivar a sinceridade na busca. Se a dúvida do Amadeu ou de qualquer um for real e vier junto com uma vontade genuína de aprender, então a vida aqui é a chance de buscar saber mais sobre essa vida nova que, segundo a fonte, espera a todos. As implicações práticas de levar essa perspectiva a sério podem ser bem grandes, né? Alguém começa a pensar na possibilidade de uma existência que continua, como isso muda as escolhas do dia a dia. Talvez um menor apego a coisas puramente materiais, status. Talvez um foco maior em desenvolver qualidades internas, empatia, ética, conhecimento. Pode mudar como a gente lida com luto, com perdas, ou como a gente define o que é uma vida bem vivida. O legado que a gente deixa ganharia outras dimensões mais intangíveis. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Analisando essa mensagem pro Amadeu, o que fica um convite forte para a gente questionar os limites que a gente mesmo coloca na nossa percepção quando a gente se baseia demais só nos 5 sentidos, especialmente na visão. É um chamado para a gente reconhecer e valorizar o invisível que já está aí sustentando nossa vida todo dia, das ondas de rádio aos nossos pensamentos, emoções. E usar isso como um trampolim para buscar um significado mais profundo, para buscar conhecimento sobre a natureza da nossa existência e do universo. E pensando de forma prática, como é que a gente pode aplicar essa ideia de ver além do visível no nosso cotidiano? Talvez comece no jeito como a gente se relaciona com os outros, tentando enxergar além da aparência, sabe? Reconhecer as realidades internas de cada um, que são complexas e invisíveis. Ou no jeito de encarar desafios,
buscando entender as causas mais fundas, as dinâmicas que não estão na superfície, em vez de só reagir ao que aparece. E claro, na nossa própria jornada de aprendizado, de autoconhecimento, manter a mente aberta para explorar outras fontes, outras ideias, mesmo as que parecem estranhas no começo ou desafiam o que a gente já pensa. É um exercício constante de ampliar o foco. Recapitulando então os pontos principais dessa nossa exploração profunda aqui no O Eu Profundo, baseada no texto Ver para Crer. A gente viu a argumentação do espírito sobre a inconsistência de exigir prova visual para o espiritual quando aceitamos tanto o invisível material. Refletimos sobre os mistérios da nossa própria vida física, nascimento, consciência, que muitas vezes a gente aceita sem entender ou ver tudo. E, por fim, consideramos o chamado para expandir a percepção com o estudo, meditação e uma reflexão maior sobre vida e morte, vendo a morte não como um fim, mas como transição. Tentamos fazer isso com um olhar analítico, curioso sobre a lógica do texto. Esse tema, colocado dessa forma, nos cutuca a olhar para os nossos próprios critérios de acreditar ou saber. Quanto da nossa compreensão do mundo, seja científica, social, afetiva, filosófica, depende, na verdade, de coisas que escapam da nossa visão direta. Vamos pensar nos invisíveis essenciais que estruturam a nossa vida. A confiança em um relacionamento, o amor, a lealdade, as ideias que nos movem, os princípios éticos que guiam o que a gente faz, a esperança no futuro. Nada disso a gente vê ou toca diretamente, né? E ainda assim, eles moldam profundamente quem a gente é, como a gente age e como a gente entende a realidade todo dia. Talvez o invisível seja muito mais presente e decisivo do que a gente costuma admitir no dia a dia. Uma excelente provocação para a gente continuar pensando. Agradecemos demais a sua companhia nesta análise aqui no Eu Profundo. Até a próxima.